a nossa exposição é transmitida online, né? Pelo Aurélio Robles, né? Face Aurélio Robles, e pelo Comunitária Vida Nova, né? Lá o Carlão, lá do rádio, ele compartilha, mas ele compartilha só pelo Face, né? Não é pelo rádio, né? Então, nosso bom dia também aos nossos companheiros, os internautas que estiverem sintonizados numa dessas duas redes, né? Sejam todos bem-vindos. Antes de nós entrarmos na nossa questão, eu convido a todos para nós fecharmos os nossos olhos em agradecimento a Deus por mais uma semana que se inicia, né? Um mês que também já está terminando, né? Terça-feira, dia 31, né? Termina dia 30 dias. Esse mês só tem 30 dias. Então, nós dizemos de coração, obrigado, Senhor, por toda a assistência que nós temos, pelo fato de podermos estar aqui, conversando com os companheiros, conversando com os nossos internautas. Isto já nos traz uma paz, uma tranquilidade interior, por sabermos que contamos com essa assistência, que às vezes, não obstante os nossos descuidos, a espiritualidade não descuida de nós, e por isso rejubilamos e rogamos aos amigos que levam esse rejubilo, leva essa paz, essa satisfação em cada um, aonde estiver sintonizado conosco. E também aquele com quem nós estamos sintonizados mentalmente, mesmo que eles não estejam presentes, também neste momento, desfrute da paz, para que possa também usufruir dos benefícios das preces que serão feitas. Obrigado, Senhor, sê conosco e permitir que em Teu nome abramos mais uma exposição, a última do mês de abril de 2024. Bem, hoje nós vamos falar sobre a afeição que os espíritos têm sobre nós. Mas antes lembramos que nós já estudamos, no dia, nesse ano, né? Nós estudamos no dia... Desculpe. Já estudamos em 2024, né? A influência dos espíritos ocultos sobre os nossos pensamentos e atos, né? Em fevereiro, no dia 18/2, estudamos sobre possessos. E no último, dia 31, nós falamos sobre convulsionários. Só para recordar, eu vou dizer o que é convulsionário, né? Aí no que trata. Tem pessoas que não estiveram aqui naquela palestra. Não vou fazer outra palestra sobre convulsionário, não. Só vou dizer, convulsionário, a gente já estuda, a gente tem impressão de convulsão. E, de fato, a palavra vem do termo convulsão, que é aquelas pessoas que convulsionam por um acesso epilético, por um problema de distonia do cérebro, né? Do cérebro. Mas o que trata aqui convulsionários, no caso, é coletivo. Vocês sabem que é uma convulsão coletiva? É quando uma população se encanta ou acredita piamente nas historinhas que se falou, ou nas historinhas que está se contando, que a pessoa está fazendo. Muitas vezes isso é falso, é apenas uma questão de crença popular. Alguém aqui um pouquinho mais velho
Lembra da novela Roque Santeiro? Foi exibida em 1985, já quase 40 anos atrás. Vocês lembram dela? Era o Roque Santeiro, né? O Roque Santeiro foi um jovem que viveu numa localidade, né? A história é isso aí. Viveu numa localidade um certo tempo, depois desapareceu. Então, desapareceu de repente, era uma pessoa impulsiva, né? Deu aquele impulso e foi embora. Ficou muito tempo fora. Aí começaram a falar que ele estava aparecendo, fazendo milagre, já tinha gente vendendo pedaço da roupa dele. Não sei se vocês lembram dessa historinha, mas foi muito engraçado, foi cômico, né? Mas muito engraçado. Então todo mundo estava acreditando e ele apareceu lá, né? Ficou ali, aquele caso da viúva porcina, o senhorzinho Malta, né? Vocês mais ou menos lembram, né? Foi uma novela gostosa de assistir, levado à crendice popular, né? Havia aqueles que faziam, havia até aqueles guias de turismo, né? Que ia levar o pessoal onde ele viveu, onde ele morreu, mas não tinha morrido nada, ele estava encarnado. Depois, no fim da novela, mandaram ele embora para não desmistificar o fato do Roque Santeiro. Então, mas isso acontece na realidade. Foi uma novela cômica, mas acontece na realidade. Quantas crendices em torno de curadores, de milagreiros que tem por aí, depois não é nada, né? Inclusive nada. Na palestra que eu fiz aquele dia, tinha uma comunicação de um padre, né? Que eles julgavam que ele estava fazendo milagre. Inventaram, virou na cidadinha lá, numa cidade da França, foi um fato real, virou aquela convulsão. Mas isso aí é do passado, né? Quem vive do passado é museu, né? Então nós vamos hoje passar para a nossa história. Então hoje, dia 28, né? Os espíritos se afeiçoam a uma ou alguma pessoa. Será que os espíritos que já desencarnaram, eles se afeiçoam numa pessoa? Por exemplo, um amigo do Noel desencarnou já há algum tempo. Será que ele bota afeição no Noel? Não vou responder, não. Deixar para vocês concluir. Conserva-se as simpatias que tiveram na Terra. É o que nós vamos ver hoje. A afeição dos espíritos por certas pessoas está descrito entre as questões 584 e 484 e 488A. A nossa palestra de hoje, eu pretendo fazer uma palestra um pouquinho mais curta, né? Então vamos lá. Os espíritos se afeiçoam, é a pergunta 484. Os espíritos se afeiçoam a certas pessoas? Os espíritos responderam: os espíritos bons simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis a se melhorarem. Os espíritos inferiores, com homens viciosos ou que podem tornar-se viciosos. Daí seu apego resultante da semelhança do sentimento. Então veja bem, uma coisa que ele fala aí que chama atenção, parece uma resposta simples. Eles se simpatizam, os bons espíritos simpatizam com as pessoas de bem ou suscetíveis de se melhorarem.
Então, quando nós temos um propósito de melhorar, nós ainda não somos pessoas boas. Nós temos uma proposta, estamos lutando para nos melhorar. Suscetível quer dizer que não está lutando, está se esforçando. Então, nós atraímos espíritos bons. E os espíritos inferiores se simpatizam com as pessoas viciosas ou com aquelas que têm tendência viciosa. Daí a semelhança, né? Seu apego, né? Resulta da semelhança dos sentimentos. Então, só isso aqui já valeria para nós pensarmos, né? O cuidado que nós precisamos ter com os nossos pensamentos, com as nossas conversas. Nós falamos aqui na segunda-feira das nossas conversas, né, dos fatos. Nós vamos ver na nossa próxima exposição, do dia 26, parece que é 26 ou 27 de maio, né? 26 de maio, nós vamos falar das obsessões que nós provocamos, das obsessões que trazemos, que é também uma questão de simpatia. Mas vamos continuar. A afeição dos espíritos, que às vezes, por certas pessoas, é exclusivamente moral, e vocês acham que ela é exclusivamente moral? Afeição não quer dizer sempre afeição para o bem. A afeição pode ser afeição também pelas nossas besteiras, pelas nossas bobagens, pelos nossos maus sentimentos, né? Então, será que eles se afeiçonam assim? Então os espíritos responderam uma coisa: a verdadeira afeição nada tem de carnal, né? Mas quando os espíritos se apegam a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, pois pode agregar ao apego, né? Uma reminiscência das paixões humanas. Então, aquela afeição, aquele apego, né? Ele diz que a verdadeira afeição nada tem de carnal, né? Mas o apego que os espíritos têm pode ser também por uma questão de sentimento, né? Sintonia de sentimento, como nós vimos nas perguntas. Então, eu tenho uma tendência, eu não gosto daquela pessoa, vou puxar às vezes uma centena de pessoas que não gostam, porque às vezes o fato de eu não gostar, eu posso estar entrando na turba de perseguidores dele, porque eu não gosto, talvez por um comportamento que essa pessoa tem. E eu sinto, a gente é passivo de sentir a vibração que aquela pessoa tem, a tendência. E se a gente já não vibra mais nesse diapasão, não sintoniza mais nesse diapasão, já não tem esses maus desejos, a gente sente naturalmente uma espécie de repulsa, um repúdio por essas pessoas. E se eu alimentar isso, se eu não simpatizo com ela, eu me antipatizo por causa de um certo comportamento que ela tem, que às vezes eu nem vi, mas pressenti, né? Teve uma sensibilidade de sentir, eu entro na turba, quer dizer, dos amigos, das pessoas encarnadas ou não, daquele pensamento que gira em torno dela. Então eu sou mais um contribuinte para o mal-estar daquela pessoa. Dá para ver a nossa responsabilidade aí? Nós devemos repudiar todo repúdio,
nós repelir toda a repulsa que nós sentimos por uma pessoa. Mesmo que aquela pessoa nós estejamos vendo, todos falem do comportamento dela, ela não é pessoa benquista na sociedade, mas o nosso dever de espírita já é diferente. Nós estamos estudando, o nosso capítulo aqui é sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E nós sabemos que há essa interferência. E sabemos que nós não nos livramos dela enquanto nós não mudarmos o nosso comportamento. Porque não são os espíritos que vêm nos fazer mal, ou nos fazer tornarmos mal. Somos nós que temos as tendências. Os espíritos que gostam dessa folia, vêm ao nosso auxílio, vêm nos incentivar. Por isso, vamos lutar. Kardec disse que reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Então, pensemos isso aí. Porque ele não disse, o espírita é santo. Pelo contrário, nós reconhecemos que o espírita, ele é um fracassado de todas as religiões. Diz o Haroldo Dutra Dias e diz os espíritos, que entre os espíritas estão os escórios da sociedade de um tempo. Estão aqueles que, né? Quem são os espíritas? Aqueles que fracassaram, que mentiram em religiões no passado, né? Em encarnação passada, aqueles que abusaram, que faliram, que fracassaram. Hoje nós estamos aqui pedindo perdão a Deus, e esse perdão tem que ser através de ação, através do nosso bom pensamento, através do nosso exemplo, que infelizmente nós não conseguimos ainda dar. Os espíritos se interessam pelos nossos progressos, pela nossa faculdade. Eles querem de alguma forma, ou de algumas formas, eles também sofrem, os espíritos que nos são simpáticos. Eles sofrem com os nossos fracassos, com os nossos erros, né? Será que eles sofrem? Estamos falando agora de espíritos realmente simpáticos, realmente que têm afeição, afeto a nós. E como ele ficou claro na resposta, a verdadeira afeição nada tem de carnal. Então vamos ver o que os espíritos responderam para o Kardec. Os espíritos fazem os espíritos fazem em que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias, afligem-se com os vossos males, quando não suportais com resignação, porque esses males não vos trazem benefício, já que procedeis como um doente que rejeita o remédio amargo e o pode curar. Então, os espíritos se preocupam sim com o nosso bem-estar, com a nossa segurança, com o nosso progresso, com a nossa... Eles torcem, aqueles espíritos amigos. Se você tem um amigo de verdade, você não quer ver o mal-estar dele, você sofre com o mal-estar dele. A gente sofre, então a gente torce. Ele vai fazer um novo empreendimento, como que a gente vibra para que aquele empreendimento dê certo. Ele vai para um novo emprego, né? Ou quando nós somos solteiros, né? Nós vemos nosso amigo arrumar uma nova namorada, uma moça jovem, ou um namorado, né? Nós não torcemos para que aquele namoro vai bem, quando nós gostamos
do casal que estão se namorando, né? Nós não torcemos? Torcemos, né? Também os espíritos partindo para o outro lado, eles conservam a verdadeira afeição e torce. Quando vê a gente fazer alguma coisa, eles sofrem porque nós estamos estragando parte, ou quando não, toda a nossa encarnação. Então é importante pensarmos nisso, né? 487, né? Dentre os nossos males, quais os que afligem mais os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou morais? Será que são os males físicos ou morais? O vosso egoísmo e a dureza de vossos corações, daí decorre tudo mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Os espíritos que nos querem bem, quando ele parte para o lado de lá, eles não vão se preocupar com as querelas, com essas coisas efêmeras, com essas coisas passageiras, mesmo que às vezes nós estejamos sofrendo, a nossa prova é difícil, mas ele sabe que daquela prova é que vai depender a nossa felicidade futura. Então, o que eles torcem? Torcem para que nós tenhamos sucesso, tenhamos força, tenhamos melhores condições morais para vencer a nossa dificuldade. Todos nós sofremos, não há esse nem aquele que não sofra. Uns mais, outros menos, né? Uns sofrem com as enfermidades da família, com a dificuldade, às vezes, na educação, no encaminhamento dos filhos, né? Ou com a dificuldade de um pai ou uma mãe que vem morar com a gente e passa por problemas. Então, todos nós temos, ou então uma dificuldade econômica, né? Uma dificuldade econômica, dificuldade real, não é aquela dificuldade porque eu precisava disso, daquilo. Às vezes não precisa. Ou aquela propriedade que eu não tenho, pode ter duas causas. Primeiro, que eu não fui suficientemente ativo para adquirir aquilo. Então, como em toda a nossa vida temos um plano B, Deus permite que nós soframos por falta daquilo, para nós aprendermos a ser mais ativos, mais prudentes numa próxima encarnação. Ou então, que nós precisamos realmente passar por essa falta desse bem material, para nós aprendermos a viver. Porque outrora, em uma encarnação, nós tivemos tudo que queria, jogamos pela janela, jogamos pelo ralo, né? Então, por isso, nós estamos passando por isso. Então, não é essa a preocupação dos espíritos. Eles se preocupam, sim, com as nossas dificuldades. Ele vai se preocupar, como nós vimos na questão anterior, quando nós fracassamos, porque nós estamos rejeitando o remédio amargo que vai nos curar, né? Todo o nosso sofrimento, até as mesmas doenças, eles não se preocupam em exagero, eles se preocupam em nos dar força para que nós pensamos, porque as nossas doenças, por que a espiritualidade, nós vimos numa questão esses dias, estudando, né, no livro dos Espíritos, por que os Espíritos não curam os nossos males? Por que Deus não cura? Porque esses males são remédios para a nossa alma,
nós estamos curando através dessas enfermidades, nós estamos purgando, nós estamos nos purgando o espírito, a mazela do espírito via perispírito, que por consequência chega, deságua no corpo, né? Então nós estamos passando. Então, quando os espíritos que nos querem bem, que têm uma verdadeira afeição, ele vê que os nossos sofrimentos, às vezes, são horríveis, né? São difíceis, machuca, mas eles estão passando, vê que daquele remédio é que vai resplandecer, que vamos resplandecer como alma ou como espírito desencarnado no mundo espiritual, se a suportamos com paciência, né? Deu para entender até aí? Kardec faz um comentário aqui. Sabendo que a vida corpórea é transitória, que as tribulações que a acompanha são meios de alcançar um estado melhor. Os espíritos se afligem mais pelas causas morais que deles nos afastam, né? Do que pelos nossos males físicos, que são apenas passageiros. Poucos se incomodam com os nossos infortúnios, que apenas atingem nossas ideias mundanas, tal como fazem com as mágoas pueris, né? Da infância, né? Então ele se preocupa com os nossos males morais, porque aqueles nossos males morais, os nossos defeitos, os nossos vícios, é que vão prejudicar. Mas com os nossos sofrimentos, que são transitórios, eles não se preocupam, como eu acabei de dizer. Assim como a gente vê a criança sofrer por uma certa coisinha, a gente procura ter uma palavra de consolo, mas a gente sabe que aquilo vai passar com a idade, né? Então a gente sabe que também aquela passagem, aquela experiência vai fazer um homem sábio, sabe? Às vezes está sofrendo porque não tem aquilo, não tem, né? Mas não tem problema. Então, vendo nas nossas aflições da vida, um meio de adiantamento, os espíritos as consideram como crise momentânea que deve salvar o doente. Compadecem-se dos nossos sofrimentos como compadecemos de um amigo. Porém, enxergando as coisas do ponto de vista justo, eles apreciam de modo diverso do nosso. Enquanto os bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos induzem ao desespero, visando comprometê-lo. Então, mais uma vez aí nós precisamos pensar. Se nós estudamos a doutrina espírita, sabemos que os males são provações, mas são, em muitos casos, consequência daquilo que nós plantamos. Nós plantamos quando? Nesta ou noutra encarnação? Depende. Kardec nos coloca lá no capítulo 5 do Livro dos Espíritos, se não me falha mesmo, causas atuais das aflições. Então ele diz que se nós rebuscarmos os nossos tormentos de hoje, se nós rebuscarmos a causa, nós vamos encontrar na nossa juventude, na nossa mocidade, né?
nos nossos anos viris, né, nos nossos anos de bem, nos nossos anos de fertilidade, nós vamos alcançar, nós vamos encontrar os problemas. Porque a maioria dos problemas, das aflições que nós passamos aqui, elas são oriundas ou tiveram origem, são causa de coisa, de desvio, de transgressão da lei que nós fizemos nesta própria existência. Não vamos? Então, por isso, se nós olharmos pelo retrovisor desta encarnação e virmos os erros, vamos procurar ver o que faz. É lógico que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, como dizia o Chico Xavier, mas nós podemos começar hoje, fazer um novo fim. Então vamos mudar. Se já não dá para refazer o que nós fizemos de errado nos anos passados, vamos procurar nos preparar para que não caiamos numa próxima, né? E com isso teremos mais paciência, mais tolerância conosco mesmo, né? E aos outros sofrimentos que são de existências passadas. Mas geralmente esses sofrimentos de existências passadas, eles já estão programados. Já é espécie de uma dívida que vai nos apertar, né? Porque por nós pagar, mas uma dívida que você parcelou. Você parcelou dentro do seu orçamento. Vai passar apertado, vai ter que puxar um pouquinho a coberta daqui, a coberta de lá, para poder se cobrir? Vai, mas faz parte do nosso aprendizado. Então, o sofrimento da existência passada, coloquemos isso. Já é uma dívida programada, parcelada dentro do nosso orçamento. Que Deus é tão bom que nos permite pagar as nossas dívidas em suaves prestações e quando a gente tiver condição. Então, não fiquemos culpando o nosso passado pelos nossos sofrimentos. Se nós não pudermos entender, peçamos paciência, resignação e aceitamos. Sabemos que Deus não nos dá cargas superiores à força dos nossos ombros. Então, tudo que vem é que nós somos capazes de gerir. Então, nós já estamos praticamente terminando nossa colocação. Na 488, perante os nossos amigos, os que nos precederam, nossos parentes e amigos que nos precederam na vida, né? Eles guardam, eles têm mais afeições e simpatia do que os espíritos, do que os outros espíritos, né? Então, aqueles parentes que se foram, né, amigos e parentes, será que eles têm mais simpatia que os espíritos normal? Os espíritos responderam: sem dúvida, e frequentemente vos protege como espírito, de acordo com o seu poder, com o que pode, né? De acordo com o seu poder. Então, os espíritos, eles têm, às vezes, uma simpatia maior, mas essa simpatia, às vezes, não é suficiente para fazer tudo. Mas nós temos os nossos anjos da guarda. Normalmente, eles têm mais simpatia, às vezes, eles têm mais pena de nós, né? Do que os outros, né? Mas não podemos, eles só vão fazer o que eles puderem, o que eles tiverem condições. Então, nós podemos pedir para o nosso parente que já desencarnou, mas se ele estiver numa situação, numa draga daquela no mundo espiritual, o que ele vai poder fazer para nós? Às vezes ele não sabe, né? Então são aqueles nossos parentes que realmente já se libertaram, já estão em condições. E a outra pergunta, eles são sensíveis à afeição que nós... eles são sensíveis à afeição que nós nos devotamos? Isso acho que nem precisa responder, né?
Há aqueles espíritos que desencarnaram revoltados conosco, né? E pode ser que ele não quer nem saber das nossas preces. Mas um dia ela serve, né? Ela serve. Isto se nós não guardamos também mágoa delas, né? Dessas pessoas que foram. Mas vamos ver o que os espíritos responderam. Muito sensível, mas esquece os que os esquecem. Então, daí nós podemos deduzir. Os espíritos são muito sensíveis, lógico, aqueles que nos amaram, ou nos amaram não, aqueles que nos amam, porque não é porque eles desencarnaram, deixam de nos amar. Ou aquele, né, com quem nós trocamos muito, tivemos um intercâmbio de afeição, de amor verdadeiro, eles vão conservar isso, mas eles são sensíveis à afeição, né? Então, por isso, nós não podemos, quando nós lembramos de uma pessoa, não precisamos fazer uma prece articulada, mas mentalmente, desejamos as coisas melhores, invoquemos na espiritualidade, nossos bons amigos, para envolvê-los, né? Mas eles esquecem o que os esquecem. Agora imaginemos, a gente às vezes tem uma certa pretensão e começa a pensar, e aqueles que não fazem e não acreditam que se deva fazer preces, ou se deve pensar nas pessoas que já desencarnaram, porque existe, infelizmente, segmentos religiosos que a pessoa morreu. Aí o problema é só ele com Deus, né? Ou ele está condenado, ou está salvo, ou vai ser salvo no dia do juízo. A gente sabe pela experiência da doutrina espírita, pelas comunicações que nós temos sempre com os espíritos, a gente sabe que o espírito parte para o outro lado, levando as dores, né? Aquelas dores reais que ele tinha, ou levando a felicidade que já plantaram, né? Ou ainda vão se estão em condição continuar aquela melhoria que eles estavam executando. Então, por isso, a nossa sensibilidade, a nossa simpatia, o nosso afeto por aqueles que já morreram, entre aspas, né? Desencarnaram, aqueles que já morreram, é muito importante. Então, não esqueçamos de fazer a prece. O Caibar Schutel diz no livrinho, no livro O Espiritismo para Crianças, por quem que nós devemos orar? Ele diz, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos familiares, mas devemos orar por aqueles por quem ninguém ora. Quanta gente do outro lado da vida, porque ninguém ora. Nas nossas preces, não todo dia, talvez não fazemos isso, mas não custa nós envolvermos aquelas pessoas cujos familiares não têm o hábito, não acreditam que a prece melhora. Vamos fazer a prece pelo nosso parente. Gente, era isso que eu tinha para vocês, né? Então, obrigado pela atenção, um beijo em cada coração e nós vamos para o passe, né? Uma boa semana a todos, né?